foi batizado, eu vou batizar. Quem não teve as suas alianças abençoadas, eu vou abençoar. Eu vou estar ungindo aqueles que estiverem se destacando mais. E mais uma vez, meu Deus, peço para vocês, gravem pequenos depoimentos de como vocês têm crescido e têm crescido muito. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente. Quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que... E aí, como é que vão vocês? Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a vocês, ou pelo menos tentar dar uma resposta consciente e verdadeira vindo da parte do Daniel Mastral. E provar a vocês que o Victor Vanilla está mentindo e escondendo a verdade. E já quero adiantar que eu não estou do lado de ninguém, nem da esposa atual que ficou, e muito menos dos fãs defensores, e dar uma resposta àqueles que realmente querem a verdade. Nós recebemos um áudio que para mim chegou através do Fuxico Gospel, aonde aparentemente é o último áudio que foi enviado para o Victor, num desespero aonde fica claro, nítido, a profundidade de uma vida desesperada, envolvida numa depressão profunda e uma mente totalmente confusa e perturbada, porém, no mesmo momento tentando manter de pé as mentiras e as fantasias que pregou em vida o senhor Daniel Mastral. Esse vídeo não tem a intenção de ofender ninguém e nem desprezar a imagem de ninguém, porém trazer a verdade para vocês que eram seguidores ou que seguem ainda, que curtiu o trabalho do Daniel Mastral, porém não conseguem se satisfazer com as respostas que até agora entrou. Esse vídeo vai responder muita coisa e deixar muito claro aquilo que está em oculto até o momento. E não vai deixar dúvida de que Daniel Mastral viveu uma vida totalmente envolvido na mitomania, assim como o próprio Victor Vanilla também vive uma vida envolvida na mitomania, que para quem conhece sabe, é compulsão à mentira e, consequentemente, traz transtorno de personalidade social, transtorno de personalidade narcisista e também um transtorno de conduta, que isso tomou conta da vida do Daniel Mastral e, consequentemente, aí apareceu o Victor Vanilla apresentando a mesma coisa. Esse áudio vai deixar claro que Victor Vanilla sabia de que Daniel Mastral não estava bem e a pergunta fica, por que ele não divulgou esse áudio? Afinal, no áudio fica claro que foi provavelmente um dia antes ou talvez no mesmo dia ou algumas horas antes do fato ter acontecido. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar... Olha só o que ele fala, eu tenho algumas coisas para fazer aqui antes de partir. Ele está se referindo antes de partir desse plano para o outro. Se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Veja bem o que ele fala. Depois disso, eu tenho que finalizar a minha missão. Em outras palavras, dar cabo à vida. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Isso eu falaria para você pessoalmente, não diante da câmera. E percebe que na voz dele aqui, ele não está bem. Continuando o áudio.
Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quer as pessoas entendam, quer não. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. Percebeu? Gostaria de dizer as minhas últimas palavras. Cara, que mostra que o Victor Vanilla sabia que o cara estava querendo tirar a vida e ele diz que jamais ele faria isso. Ele enfatiza nas suas lives que jamais o Mastral teria coragem. E muitos defensores falam a mesma coisa, que ele conhecia a Bíblia e que ele nunca faria isso. Meus amigos, tá na hora de vocês entenderem que Daniel Mastral foi sempre um personagem e não deu conta de lidar com isso. O cara estava numa turbulência, num conflito interno muito grande, depressivo, doente, mitomaníaco, e resultou no que resultou. Olha só o que diz o áudio, continuando. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais... Se eu falar nesse momento, eles me executam. Ele tenta manter a mesma paranoia de que está sendo perseguido e que aquela paranoia toda que a gente já tentou desmascarar aqui, mas tem gente que não engoliu. É lógico que com a conversa com o Victor, ele passa a mesma ideia, porque é a personagem. Mas ele deixa claro que definitivamente, vocês vão ver para frente, presta atenção. Mas tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade.
é importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas baixa para deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros. Cara, ele tava aqui literalmente se despedindo. Ele pode ter mandado esse áudio pro Victor Vanilla somente para iludir o Victor com relação ao que ele estava decidido fazer, mas a decisão ele já tinha tomado, ele fala aqui. Mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida. Pouquíssimos, meus pares. Aqui também firma o que o Victor vem falando, né? Que eles se consideravam amigos, que bate contra a fala da própria mulher, que diz que ele não considerava o Victor como amigo. Mas ele aqui pode ter sido hipócrita, né? Pro Victor falou que era amigo, conforme ele deixa bem claro aqui, o único amigo que entende ele, e para a esposa falou outra coisa do Victor. Pode ter sido isso. A pessoa mitomaníaca, meus amigos, é complicado, tá? A pessoa que tem esses transtornos é complicado. Pouquíssimos, meus pares. Não enche nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair, sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do eterno, do todo-poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que eu vou esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de ir no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo eterno, pelo mesmo Criador. Nós somos irmãos. Cara, ele já tinha planejado tudo, meus amigos, planejado tudo. Aqui a alma dele tá num desespero, num conflito muito grande. Mas já tinha planejado tudo e fez o que planejou. Nós somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E aí, enfim, eu posso dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. E como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu estou sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo... não escrevendo, relatando essa mensagem. Ele estava abrindo o coração, cara. Agora eu fico me perguntando se esse áudio foi mandado no domingo, no dia do fato, porque ele deixa claro ali que ele tá sozinho. E no relato da mulher dele lá, né, no vídeo que ela falou, ela deixa claro que ela deixou ele em casa sozinho, saiu, quando voltou ele não estava mais em casa. Será que foi nesse intervalo que ele chamou o Victor? Estava desesperado? Será que houve algum conflito com a esposa e a esposa saiu de casa naquela ideia, né, após um conflito, vou sair, dar um ar para a cabeça, deixou o cara dormindo, aí vem e grava o vídeo e diz, é hipótese, eu tô fazendo perguntas aqui, será que não foi isso? Esse vídeo, esse áudio aqui define tudo, meus amigos. No meu ponto de vista, eu não tenho mais dúvida, tá? Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu
Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante do Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. É um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. Que se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem dado para ser meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não. Amo muito sua vida. Sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado. Eu estou 57 anos. Estou cansado. Eu sei que vou partir breve. Se não por forças naturais ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar. Vamos ouvir de novo? Mas eu já estou cansado. Eu estou 57 anos. Estou cansado. Eu sei que vou partir breve. Se não por forças naturais ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Nem por forças naturais, nem que seja por forças naturais ou por sobrenaturais, de qualquer forma, esse ano não passa. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito. E aqui prova que é para o Victor. No seu podcast seria importante. O Victor falou o tempo todo que eles tinham agendado para falar num podcast que era para ser no dele ou de um outro amigo. Mas ele queria fazer um podcast no canal do Victor. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que eu preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza. Ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo, errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Enfim. Mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você, que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. Eu vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito precisa ser dito. Tá?
É isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. Percebeu? Ele declara que está sozinho, por isso que está tomando a liberdade de falar. Acredito eu que esse áudio foi mandado algumas horas, alguns minutos antes dele sair de casa para fazer, infelizmente, o que acabou fazendo. Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. E é isso. Não tem pressa a responder, tá? Mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. É Natal. Natal, Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. E que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Percebeu o que ele fala? Tenho que deletar essa mensagem. Olha só. Mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso, você diz, ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, El Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, guiar teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Resumindo, meus amigos, isso aqui explica o porquê que o Victor Vanille está num desespero, tentando manter, né, as teorias da conspiração, de que foi armado, de que alguém provocou ele chegar a fazer o que fez. Até mesmo chegou ao ponto de dizer que Daniel Mastral jamais faria. E você quer saber o porquê que eu acredito nisso tudo, de que ele fez, porque não aguentou a pressão? Porque vinha uma bomba nas costas dele. Inclusive eu falei no outro vídeo e muita gente questionou, dizendo que eu estava, querendo criar uma acusação. Olha só esse documento, dia 15/4 de 2024, 15/4, ele já sabia que ele estava todo enrolado. Ele ia ter que dar satisfação disso aqui. Por quê? A esposa faleceu, ele tentou passar a ideia, né, no dia lá que foi algo normal, até chamou a ambulância, levaram ela já sem vida para o hospital. Depois o inquérito foi reaberto, está aqui os documentos, dia 15/4 de 2024, às 17h43, o laudo está aqui, ó. Eu vou censurar aqui dados, enfim, mas está aqui, ó. Segundo informações das autoridades policiais, teria sido vítima de morte suspeita em 30/5/2021 às 17h15. Aí, cadastro proveniente do hospital. O relatório hospitalar informa que a vítima chegou sem vida ao pronto-socorro. Relato em boletim de ocorrência consta que a vítima fazia tratamento para depressão, comportamento bipolar e borderline, o que após a ingestão da medicação habitual foi ficando com rebaixamento do nível de consciência, exame realizado em 31/5/2021. Isso aqui é sobre a esposa dele, a falecida, que foi passada a ideia que ela faleceu, né, dormiu e deu um infarto e faleceu. Mas não foi bem assim. Aí foi reaberto o inquérito e aí é onde ele entrou nessa labúria gigantesca aí que chegou ao ponto, né,
de ser conhecida agora como uma família Su, né? Seguindo, o diagnóstico da morte está caracterizado pelos seguintes fenômenos: cadavéricos abióticos imediato e ou consecutivo, parada respiratória, imobilidade, inconsciência com hipotermia e desidratação. E aí firma a ideia de um SU assistido. E isso que pega para o lado, ou pegaria para o lado dele. E olha só, rigidez cadavérica parcial, mandíbula, pescoço e membros superiores. E os documentos seguem aqui, meus amigos. Resumindo, cara, a mulher morreu desidratada, é totalmente desassistida. Bateu com o relato da testemunha que foi lá e deu depoimento contando o que viu. Inclusive ele mudou a cena. Eu vou fazer provavelmente um vídeo mostrando as fotos da cena para vocês verem e explicando melhor essa questão aí, né, que eu acredito que isso aí foi a gota d'água para ele tomar essa decisão. Porque isso aqui ia gerar, inclusive tem até a intimação nesse inquérito aqui do próprio Caio Fábio, que muitos, né, comentam aí nos vídeos dizendo que o caso do Caio Fábio era outro, que foi ele que processou o Caio Fábio, cara, não tem nada a ver quando o Fábio é citado aqui com outro processo. E isso ia tirar o chão dele, que na verdade acabou tirando, né? Tanto Daniel Mastral, que já não está entre nós, era um mito maníaco, mentiroso, era um cara totalmente doente, e lembrando que depressão é algo muito sério, precisa ser tratado e entendido como uma doença da alma, que infelizmente assola, né, o nosso Brasil. Muitas pessoas acabam tendo o mesmo fim por causa disso, mas também deixa claro que o cara foi vítima das suas próprias alucinações, infelizmente, queira você aceitar ou não. E o próprio Victor Vanilla não deixa de ser um mentiroso, firmando ou na tentativa de firmar algo com a esperança que muitos vão acreditar na lorota dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o mentiroso compulsivo pode criar e sustentar teorias mentirosas, falsas, com um certo mecanismo complexo ao ponto de convencer as pessoas que estão à sua volta a acreditar naquilo que eles falam. Por quê? Porque o cérebro de um mentiroso, ele é um cérebro onde ele forma crenças distorcidas como uma forma de autoproteção. E é exatamente isso que está acontecendo com o Victor Vanilla. E aconteceu com o próprio Daniel Mastral. É um tipo de um auto-engano. Geralmente, quando uma pessoa que mente, mentirosa, é acionado no cérebro um circuito cerebral muito específico, ajudando a criar uma narrativa que parece verdadeira para quem está mentindo. E ele vive nessa ilusão. E, infelizmente, acaba convencendo quem está à sua volta da mesma forma. E isso é uma característica do mitomaníaco. E a pessoa tem uma dificuldade de distinguir entre a realidade e a fantasia, que para mim é um mentiroso sociopata, que mente com a intenção de enganar. E enganaram muita gente, Daniel Mastral enganou muita gente, e o Victor Vanilla continua enganando. Mentiras com pitadas de verdade. E o povo engole. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião a respeito desse áudio aí. Eu não tenho dúvida que esse áudio foi o último que Daniel Mastral enviou, porque deixa claro ali que está no momento sozinho. Isso pode ter sido exatamente no momento em que a esposa fala que saiu de casa. E o motivo dela ter saído de casa? Será que ela estava bem? Ela diz no vídeo que deixou ele dormindo, ele queria dormir um pouco mais. Mas no áudio aqui, se foi no mesma hora, no mesmo momento ali, deixa claro que o cara estava transtornado. E a minha pergunta, qual é a preocupação dessa mulher para cima do marido? E vendo a última live do Victor, ele questiona isso, só não apresenta esse áudio. E ele fala com verdades, porque no áudio aqui deixa claro que ela saiu com as crianças e deixou o marido em casa. Mas a pergunta é, qual o motivo de uma pessoa sair? Se era um domingo, um dia de passar com a família, aí ela sai, quando volta ele não está mais, aí pega as crianças e sai atrás dele, aí desiste, volta e vai... Cara, o negócio não tá...
E outra coisa, nos documentos que eu recebi aqui não tem boletim de ocorrência que ela fala que registrou. E olha que nós recebemos aqui mais de 200 páginas. Eu não tenho mais dúvida que ele entrou num estado mental gigantesco de labúria, de conflitos, depressão, e ele próprio no áudio diz que não aguenta mais, que desse ano não ia passar. E falou, prometeu e fez. Mais uma vez caindo por terra a tal teoria de que pode ter acontecido alguma coisa. Ele próprio confessando com a sua boca que estaria para fazer exatamente o que acabou fazendo. E eu acredito que isso aí resolva as dúvidas de muitas pessoas que, né, vieram aqui me seguir no canal e tantas outras que passaram por aqui vendo os vídeos e fizeram questionamentos aí que nós estamos tentando perseguir. Mas na verdade a intenção aqui é informar vocês e alertar que nem tudo que se diz de Deus é de Deus, nem tudo que veste uma capa de um homem sagrado, quase um anjo, né? Quase um semideus ou quase um deus, com tantas revelações, mas no final era só um ator na frente de uma câmera falando com vocês coisas que vocês gostam de ouvir. E aqui nós temos o compromisso de falar a verdade que na maioria das vezes vocês não gostam de ouvir. Agradeço a você que nos acompanha, entende o nosso trabalho, estão aqui pela verdade e nós temos o compromisso de informar vocês. Agradeço, desejo uma boa semana. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo que me ajuda muito, ajuda a divulgar esse conteúdo, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Azar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e uma ótima semana a todos vocês.